Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, nos abençoe. Pai, clamamos a Ti nessa hora, Deus, que já na leitura do nosso texto dessa noite, que o Senhor ilumine o nosso coração, nos dê entendimento da Tua palavra, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, como eu tenho dito a vocês, nós vamos estudar uma série baseada no livro do John Piper chamado Os Prazeres de Deus. Nós estamos preparando esses estudos e isso ainda vai levar alguns domingos para a gente começar essa série, mas eu queria que você já estivesse orando por isso, né? Orando por esse tempo de aprendizado juntos. Então, enquanto a gente ainda não começa a nossa série, eu tenho escolhido alguns textos para a nossa meditação. E o texto dessa noite está lá em Provérbios, capítulo 4, versículos de 20 a 27. Provérbios 4, de 20 a 27. Abra sua Bíblia, por favor. Provérbios 4, de 20 a 27. Escute com atenção a palavra do Senhor. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Porque são vida para quem os conserva, para quem os encontra, e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Esse texto é bastante conhecido, irmãos, sobretudo o versículo de número 23, que diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Irmãos, é certo que nós temos um alto investimento, todos nós, independente da classe social que você se encontra, do tanto de dinheiro que tem na sua conta bancária, todos nós nos esforçamos dia após dia por guardar, por proteger as coisas que nós temos, sejam elas pequenas ou grandes. Nós protegemos a nossa saúde quando nós tomamos aquele chazinho. Nós protegemos a nossa saúde quando não saímos na friagem. Quando eu era criança e eu ia dormir sem camisa, minha mãe dizia: meu filho, vista uma camisa para proteger o peito, senão você vai ficar doente. Eu nunca obedeci a minha mãe e sempre dormia sem camisa, porque morava num lugar que era muito quente. Me mudei para São Paulo. E minha esposa dizia: veste a camisa para dormir. E eu também não vestia, porque não gostava de dormir sem camisa. Mas aí a idade foi chegando, e agora quando eu durmo sem camisa eu fico doente. Nós aprendemos, irmãos, essas coisas, a proteger, a guardar, a tomar cuidado com as coisas que nós temos, não é verdade?
nós pagamos um plano de saúde, nós pagamos uma previdência privada, nós temos carteira de trabalho e queremos ter os direitos trabalhistas, nós temos um carro, nós temos seguro para o carro, nós temos seguro de vida, a gente tem um monte de coisa que a gente usa para guardar as nossas coisas, e a gente gasta dinheiro para guardar o dinheiro, e a gente coloca o dinheiro no banco, com medo de que alguém roube o nosso dinheiro quando está em casa, e aí não importa se você tem muitos milhões ou se você só tem R$200, eu tenho certeza que a maioria de nós vai deixar ele no banco, bem guardado. Mas o nosso texto dessa noite nos chama a guardar uma outra coisa, e ele diz, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde bem o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. E essa ordem, ela não é dada apenas aos homens, ou às mulheres, ou aos adultos, essa ordem é dada a todos os seres humanos. Esse texto de Provérbios é parte dentro da estrutura de um livro, de uma das palestras que ele é organizado. E aqui a ideia é de um pai falando com o seu filho e dando conselhos a esse filho. Exatamente como nós fazemos, como a Kênia faz com a Ana Clara, como a Rose faz com a Sarinha. E agora esse pai está dizendo para o filho, há muitas coisas que precisam ser guardadas, viu, Sara? Tem muitas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Viu, Pedro? Mas aqui ele está dizendo, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A coisa mais importante para nós guardarmos é o nosso coração. E por que, irmãos? O que significa essa ideia de guardar o coração? O que o autor de Provérbios aqui está nos lembrando? O que esse provérbio está nos dizendo? Guarda o teu coração. O que significa isso? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar o que coração significa na Escritura. Coração na Bíblia não é apenas aquele órgão que pulsa sangue, ou aquele lugar onde os apaixonados dizem sentir algo por alguém, e aí a gente desenha um coração com uma flechinha, e dizemos, a flecha do Cupido chegou no nosso coração. Coração na Bíblia é mais do que esse lugar das emoções. O coração na Bíblia, ele se refere a todo o ser humano. Quando ele diz assim, guarda o teu coração, ele está dizendo, guarda quem você é. O coração na Bíblia é o lugar onde ficam os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso raciocínio, o nosso reconhecimento do certo e do errado. Tudo isso está no coração. O coração na Bíblia é conhecido como o centro do ser humano. Então, quando a Bíblia diz que nós temos um coração mau, ela está dizendo, nós somos maus. Quando ela diz que nós temos um coração bom, ela diz, nós somos bons. Quando ela diz que o nosso coração é corrompido, quer dizer que o homem é corrompido. Entendem o que é coração na Bíblia agora? Vai além do lugar dos sentimentos. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu amo tanto com o coração, mas a minha razão está mandando eu ir para outro lugar? Na Bíblia não existe essa separação do coração e da razão, da emoção e da razão. O que existe é o coração processando errado as informações que recebe, por conta dos nossos pecados. Por isso que o autor diz, guarda o teu coração. O coração, queridos, é aquele que dá vida e controla o nosso comportamento. Você age de acordo com o seu coração. Você age de acordo com as informações que existem no seu coração, com os sentimentos que estão lá dentro. De maneira que, se esse lugar, isso que é chamado aqui de coração, é responsável pelo sentir e pelo agir. Isso é o coração. Já o termo guardar, que você vê aí na sua Bíblia, ele tem um sentido ambíguo, ele representa duas ideias. A primeira ideia é guardar, tomar conta, proteger, deixar em segurança.
Assim como nós fazemos com o nosso dinheiro lá no banco, nós deixamos ele em segurança. Assim como nós fazemos com os nossos filhos, guardamos os nossos filhos, deixamos os nossos filhos em casa seguros, guardados. Mas também há o sentido de guardar como um vigia que toma conta de algo que não pode agir livremente. Esse sentido da Bíblia para o coração e para guardar aqui, talvez seja o mais apropriado para o nosso entendimento desse texto. Guardar aqui significa também tomar conta para que o teu coração não faça algo contra você mesmo, contra Deus e contra o próximo. Guardar o coração significa pôr ele dentro de uma grade, de uma jaula monitorada 24 horas por dia, para que ele, o teu próprio coração, não ataque você. Guardar o coração, irmão, significa proteger a sua consciência, sua mente, seus pensamentos e emoções das coisas que vêm de fora e vigiar o seu coração para que ele mesmo não faça mal, não peque contra você, Deus e o seu próximo. Percebe? Tudo isso está nessa palavrinha, guardar o coração. Irmãos, e isso é interessante porque quando nós olhamos para essa realidade, nós pensamos, por quê? Por que eu tenho que guardar? Por que essa advertência? Por que ele diz que isso é o mais importante? Por que guardar o coração é o conselho desse pai ao filho? E diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele diz, porque dele procedem as fontes da vida. Porque eu devo guardar o meu coração? Porque do coração procedem as fontes da vida. Eu disse a vocês agora há pouco que o coração é responsável pelo sentir e pelo agir. Não é verdade? Se você sente errado, você age errado. Ninguém que olha para esse texto deve supor que aqui está falando de algo romântico. Não, ele está falando do nosso comportamento, do nosso dia a dia. E na linguagem poética proverbial usada aqui, as fontes da vida pode ser entendido como o nosso comportamento. Você se comporta de acordo com o seu coração. O coração é a origem de todo o nosso comportamento. Se o seu coração está desprotegido, e você está desprotegido do seu coração, o seu comportamento vai ser desastroso. Nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos 7. Marcos 7, versículos 21 e 23, diz assim. Marcos 7, versículos 21 a 23. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Agora vá para Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Lucas, capítulo 6, 43 a 45. Nos diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem de ervas, nem se apanham uvas dos espinheiros. Vamos todos juntos, 45? A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Percebem? Jesus está fazendo eco desse texto de Provérbios. Ele está dizendo, olha, o que você faz, o seu comportamento, a imoralidade sexual, o adultério, a avareza, todos os pecados que ele listou aqui,
vem do seu coração. É produzido no seu coração. E depois Jesus diz que as pessoas boas tiram do bom tesouro do coração as coisas boas. E as más pessoas tiram más coisas do seu coração. E ele completa dizendo algo que é sensacional. A boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, deixa eu ilustrar isso aqui. Eu acho que eu já fiz essa ilustração em algum outro momento aqui na igreja. Mas eu acho que cabe para nós agora. Diz uma história que um homem estava trafegando numa cidade, numa via escura, afastado de algumas residências, e aí o seu carro furou o pneu. E ele parou para consertar o pneu do carro, para trocar o pneu do carro. Ele calmamente encostou ali no acostamento, ele desceu do carro com tranquilidade, ele abriu a mala do carro, e quando ele foi pegar o step para trocar o pneu do carro dele, ele percebeu que o step estava lá, a chave de rodas estava lá, mas o macaco não estava. Então, nesse momento, aquela calma dele se transformou em estresse. E ele começou a ficar preocupado. E agora, o que eu vou fazer nesse lugar escuro, sem ninguém aqui? Então, de repente, ele olhou para frente e viu lá longe uma luzinha. E ele imaginou, eu vou andando até lá e vou ver se alguém ali pode ter uma ajuda, um socorro. Quem sabe alguém lá tem um macaco para me ajudar. E ele foi andando na direção daquela casa, e era um pouco distante. Enquanto ele caminhava para aquela casa, ele começou então a pensar. O coração dele começou a trabalhar. E ele começou a pensar naquele homem que mora naquela casa. E ele disse assim, e se aquele homem não for uma pessoa legal? E se ele for um avarento? E se eu chegar lá, depois de andar isso tudo, ele não quiser me emprestar o macaco dele? E se ele for ruim ao ponto de não querer me ajudar? Ah, mas se ele fizer isso comigo, ele vai ver. Eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo. E ele foi pensando no meio do caminho. E aí ele chega na porta do homem, toca a campainha. E quando o homem abre a porta, ele na cara, pode ficar com o seu macaco, que eu não preciso dele. E voltou. Essa ilustração simples, irmãos, mostra como nós agimos quando enchemos o nosso coração com coisas que contaminam o coração. Ele ficou imaginando o que o outro poderia fazer, ao invés de se concentrar naquilo que ele deveria fazer. De maneira, queridos, que se você quer mudar a sua vida, é no coração que você precisa trabalhar. Se você quer abandonar os seus vícios, é no coração que você precisa trabalhar. Se você quer abandonar os seus pecados, é no coração que você precisa trabalhar. Se você quer ter uma língua santa, abandonar a fofoca, é no coração que você precisa trabalhar. Se você precisa de paciência, irmãos, é no coração que você precisa trabalhar. Porque todo o seu comportamento depende do seu coração. E é por isso que muitas pessoas lutam contra os pecados, e o sucesso do trabalho é irrelevante, porque eles ficam o tempo todo atacando comportamento, lutando contra as práticas, e esquece de que a batalha grande e real é lá no coração. Se você quer servir a Deus, ter uma vida que agrade a Ele, é no coração que você tem que trabalhar. E é por isso que Salomão aqui nos seus provérbios está nos lembrando de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes de vida. É do teu coração, querido, que jorram todas as atitudes que você toma, todo o comportamento que você tem, todo o sentimento que você tem, vem do teu coração. Se você não guarda o teu coração, se você não cuida do teu coração, você está expondo o teu bem mais precioso a todas as intempéries da nossa vida. Eu sei que as donas de casas aqui, e o dono de casa também, tem geladeira em casa, não é verdade? Todo mundo aqui tem geladeira em casa. Sara também tem geladeira em casa, não tem, Sara? Tem geladeira em casa? Tem, não tem? Você leva lixo para dentro da sua geladeira? Você já imaginou
Você saiu na porta de casa, e aí quando você foi fechar o seu portão, você viu que ali no chão tinha uma galinha morta, já em putrefação. Você falou, opa, legal, carne barata, de graça. Você pega aquela galinha estragada, coloca na sua geladeira. Você faz isso? Tem certeza? E por que a gente faz isso com o coração? Por que a gente enche o coração de lixo, irmãos? Por que a gente coloca dentro do nosso coração tanta coisa que não presta? E aí, queridos, eu vou para o nosso último ponto da mensagem dessa noite, é como eu posso guardar o meu coração? Pastor, o que eu tenho que fazer? Como é que eu consigo fazer isso, pastor? A primeira lição é essa: pare de levar lixo para dentro do seu coração. Cuidado com o que você está vendo nas redes sociais, cuidado com o que você está ali olhando lá com seus colegas, com os livros que você lê, com quem você conversa, com os filmes que você assiste, cuidado com o que você olha no meio da rua. Pare de levar lixo para o seu coração. Todas as vezes que você levar lixo para o seu coração, você vai derramar lixo na vida das pessoas. As brincadeiras sem graças e infames dos adolescentes, das crianças, lixo no coração. A nossa impaciência e intolerância de tratar o outro, lixo no coração. Nós gastamos horas e horas do nosso tempo vendo esses vídeos inúteis do Instagram, do Facebook, do YouTube. E aí, quando nós respondemos a um evento de crise, como nós respondemos? Exatamente como aqueles vídeos idiotas, me perdoem, irmãos, nos ensinam a fazer. Se você quer ter uma vida decente diante de Deus, se você quer ter um coração puro, pare de levar lixo para dentro dele. Vocês, pais, nós, pais, temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Nós precisamos censurar aquilo que os nossos filhos assistem. Nós precisamos estar atentos àquilo que eles estão vendo, aquilo que eles estão levando para dentro do coração, e cuidado para que você mesmo não ensine seu filho, não leve seu filho a ver lixo, a colocar lixo dentro do coração, de maneira que você precisa, irmãos, imediatamente proteger o seu coração daquilo que vem de fora para dentro. Pare de levar lixo para dentro do seu coração. Mas, irmãos, ainda para proteger o coração das coisas que vêm de fora, é preciso, além de parar de jogar lixo dentro do coração, você precisa tirar de lá de dentro tudo aquilo que é visivelmente desagradável à vontade santa de Deus. Você e eu sabemos, e se eu pedir para você agora fazer uma lista de pelo menos 5 coisas que você faz, que está no seu coração e que você sabe que desagrada a Deus, você vai fazer sem trabalho. Há muitas coisas dentro do nosso coração que precisam ser arrancadas de lá, e você precisa fazer isso logo. Não queira fazer aos poucos. No meu exemplo da geladeira, eu sei que de vez em quando a gente junta um pouquinho de comida de um dia, um pouquinho de comida do outro dia, e vai juntando na geladeira. De repente a geladeira fica com um cheiro que ninguém suporta mais. É ou não é verdade? Pensei que era só na minha casa que acontecia isso. Eu tenho que limpar a geladeira. E aí você abre a sua geladeira e começa a jogar coisas de lá de dentro fora, e tirar as coisas de dentro da geladeira. E você precisa fazer isso, irmão, com o seu coração. Olha para dentro dele, aquilo que não agrada a Deus, arranca de lá e joga fora, porque não presta. Pastor, como eu faço isso? Confessando os pecados. É uma das formas que você tem de tirar o lixo que ficou acumulado dentro do coração. Confesse os seus pecados a Deus. Fale para Ele: Senhor, eu sei que eu tenho feito isso dia após dia, mas isso não te agrada, eu não quero mais isso no meu coração. Esse rancor, o ressentimento, a falta de perdão. E por isso a outra forma de jogar fora essas coisas do coração é você pedir perdão àquelas pessoas a quem você ofendeu, a quem você machucou.
Experimente, irmãos, fazer isso. Oferecer perdão às pessoas que machucou você e pedir perdão àquelas pessoas a quem você machucou, e você vai ver o quanto de coisa ruim que você vai tirar do seu coração. Mas também, irmãos, é preciso que você faça uma inspeção de rotina no seu coração. Cotidianamente, rotineiramente, você precisa fazer uma inspeção no seu coração. Sabe, naqueles filmes onde existe ali um presídio, e aí a polícia, o policial chega lá no quarto e diz assim: agora nós vamos fazer uma inspeção de rotina, o prisioneiro sai da cela e agora o policial começa a revirar as coisas. Então ele vai ali, levanta o colchão e vê se não tem nada embaixo do colchão, ele olha nos pertences do prisioneiro, ele confere nas frestas da parede, ele olha nos cantos do cômodo. Você precisa fazer a mesma coisa com o seu coração. Você precisa olhar para o seu coração e procurar dentro dele aquilo que não agrada a Deus e que foi cuidadosamente escondido lá por você durante muitos anos. Além disso, irmãos, se você fizer tudo isso que eu falei até agora e deixar esse coração limpo e vazio, por analogia, a palavra de Deus nos diz que outras coisas ainda mais sujas virão e ocuparão aquele lugar. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é excessivamente mau. Então, para que isso não aconteça, você precisa encher esse coração, encher esse lugar vazio com as coisas que vêm lá do alto. Você precisa, irmãos, encher o seu coração com a palavra de Deus. E você faz isso lendo a Escritura. Se você não ler as Escrituras, você não encher o seu coração com as palavras de Deus, você vai colocar outras coisas dentro do seu coração que não agradam a Deus. Você precisa meditar nessas palavras para que a meditação na palavra de Deus encha o seu coração. E assim você não vai ter espaço para o lixo que vem de fora. Você também precisa, irmãos, de oração, para que a palavra de Deus, que jogada em seu coração, possa brotar e frutificar. Você precisa preparar o seu coração, inclusive, irmãos, para vir ao culto. Falávamos sobre isso mais cedo na escola dominical. A gente vem para o culto ao Senhor, no domingo vem corrido, esbaforido, chega atrasado, aquela confusão, porque nós não nos preparamos para o domingo do Senhor. Nós não oramos e dizemos: Senhor, eu estou indo à tua casa agora, eu vou ouvir a tua palavra. Eu sei que o pastor não prega bem, eu sei que a igreja é pequena, eu sei que o louvor não é essas coisas todas, mas eu quero ouvir a tua palavra. Fala comigo naquele culto, muda a minha vida, muda o meu comportamento, muda o meu caráter, muda quem eu sou. Mas eu saio de casa faltando 5 minutos para começar o culto, eu venho corrido pelas esquinas, correndo, chego aqui suado, e sento no banco da igreja. E daí eu espero que o Espírito Santo fale comigo. Percebe? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é por isso que você tem que proteger o coração de tudo que vem de fora contra ele. E essas coisas que lhes falei agora são úteis para que você proteja o seu coração dos ataques que vêm de fora para ele. Tire o lixo do seu coração. Evite deixar que as coisas imundas invadam o teu coração. E uma vez que o teu coração está purificado, encha-o da palavra de Deus. E à medida que a palavra de Deus vai entrando e você vai enchendo o seu coração com a palavra, o lixo do mundo vai saindo de dentro dele. E aí, com o coração cheio da palavra de Deus, agora você vai poder proteger-se do seu próprio coração, que é o segundo aspecto do que eu devo fazer para guardar o meu coração. Como eu faço isso? Eu disse até agora de como você protege o seu coração das coisas que vêm de fora. Mas também é verdadeiramente fato de que você precisa se proteger do seu próprio coração.
O texto nos diz, queridos, que o nosso coração tem que ser guardado como um vigia guarda aquele coração. Temos que colocar ele sob sentinela. E veja que coisa interessante. O versículo 24 diz assim: afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Veja que coisa interessante. Como é que eu me protejo do meu próprio coração? Primeiro, cuidando com o que você fala. Tome cuidado com o que você fala. Sabe aquela história de que a palavra tem poder, que a palavra atrai coisas ruins, de que a palavra também pode ser poderosa para fazer coisas grandiosas, que os coaches, os influencers usam hoje em dia? Balela. Mas há um sentido que isso é verdadeiro, e ele está aqui nesse texto. Toda vez que você fala bobagem, toda vez que você traz aquela piada inútil, o texto aqui diz a falsidade da boca e a perversidade dos lábios. Toda vez que você fala mentiras, aquelas ironias que a gente faz, aquelas brincadeirinhas que só humilham, que só ofendem, toda vez que você faz isso, você está permitindo que o teu coração ataque você. Está alimentando ainda mais a perversidade do seu coração. Então tome cuidado com as suas brincadeiras. Tome cuidado com as tolices que nós falamos. Procure ter palavras sadias, sábias. Paulo nos ensina e diz assim, que nós devemos falar uns com os outros, falando entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Nós não deveríamos fazer brincadeiras que humilhem o nosso próximo, piadas que fazem chacota do nosso irmão em Cristo, nem fora da igreja. Mas como é comum, irmãos, nós vemos exatamente o contrário. As pessoas falando bobagem, enchendo o coração e deixando o coração atacar o nosso comportamento. Mas como é também que eu me protejo do meu coração, irmãos? Foque no que é real. Foque na verdade. Olha aí o versículo 25. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. O que ele está dizendo é, olha, preste atenção, olhe para o que realmente interessa. Fixe o seu olho no que está diante de você. E por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós olhamos lateralmente para as circunstâncias e esquecemos de olhar para a verdade. Vocês se lembram de Pedro? De quando Pedro andou sobre as águas com o Senhor Jesus Cristo? Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, ele caminhou sobre as águas livremente. Mas quando ele atentou para o ruído do mar e do vento, ele então começou a se afogar. E muitas vezes, irmãos, é assim que nós somos atacados por nosso coração. O nosso coração nos faz olhar para as circunstâncias e começar a criar coisas que de fato não existem. Quantas vezes nós estamos ansiosos, com o coração apreensivo, com o que irá acontecer daqui a 5, 6 meses, e você fica apreensivo agora, e você começa a deixar o seu coração criar inverdades na sua cabeça, a criar coisas que são irreais, quando o que é fato está diante de você. E o que é fato, irmão, para nós, é que nós temos um Deus, que é Criador do céu e da terra. O que é verdade para nós, é que existe uma pessoa na qual toda a verdade se encontra, Jesus Cristo. O que é fato para nós, é que aquilo que eu não sei, o meu Senhor sabe. O que é fato para nós, é que aquilo que eu não consigo, o meu Senhor consegue. O que é fato para nós é que o pecado que eu não consigo lidar, o meu Senhor perdoa. E eu fico com os olhos fixos em pontos divergentes, ao invés de olhar para o que está na minha frente, que é o meu Senhor Jesus Cristo, com os braços abertos e crucificados, para perdoar os meus pecados. E agora Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim em toda e qualquer situação. E mesmo assim, eu quero olhar para os lados. E o autor desse provérbio diz, para nós fixarmos os olhos naquilo que realmente é real,
que está à nossa frente, que está diante de nós. Irmãos, há tantas pessoas que estão morrendo com crises de ansiedade. E morrer aqui não é uma figura de linguagem. Há pessoas tirando a própria vida por causa da ansiedade. Há pessoas que foram jogadas no buraco da depressão, das doenças crônicas, bulimia e tantas outras doenças causadas por transtornos de ansiedade, exatamente porque não conseguem olhar para o que está diante delas e se preocupam com aquilo que está no futuro e esquecem que o nosso Senhor Jesus Cristo tem a resposta para todas as coisas. Você precisa, irmãos, você precisa, querido, perguntar ao seu coração: por que você está abatido dentro de mim? Não é assim que o salmista fala? Porque está abatido a minha alma? Porque está angustiada dentro de mim? Quando você se encontrar desse jeito, irmão, ansioso, preocupado com o dia de amanhã, querendo tergiversar nas coisas, querendo olhar para as laterais, tirar o foco do Senhor Jesus Cristo, você precisa perguntar ao seu coração: o que é isso que você está fazendo comigo? Por que você está com medo? Por que você está preocupado? Espera em Deus. O seu coração não pode dominar você, é você que tem que cuidar do seu coração, que tem que guardá-lo, é você que tem que cuidar dele. Percebam, hoje eu, preparando essa mensagem, eu me deparei com o reverendo Heber Campos falando sobre esse assunto, e ele disse, chamou a minha atenção, melhor dizendo, de algo interessante. Ele diz assim: Deus não chamou você para conhecer o seu coração e controlar o que o seu coração sente. Deus disse para você guardar o coração, porque você não pode evitar um sentimento, irmãos. Você não tem como controlar o que você vai sentir, mas se você guardar o seu coração e encher dele com o Espírito Santo, aí você vai perceber que você vai ter domínio sobre o seu coração, e você não vai agir da maneira como Ele quer, mas como Deus quer, porque você foi preparado pelo Espírito Santo para agir dessa maneira. Por outro lado, irmãos, veja o versículo 26 e 27, diz assim: faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Vamos ler todos juntos o 27? Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Afaste os seus pés do mal. Queridos, a ideia aqui de fazer plano é de considerar, é de ponderar, de avaliar. Avalie todo dia a vereda dos seus pés, avalie o seu caminho, por onde você está andando. Não ande no mundo da lua, olhando para um lado e para o outro. Você está numa marcha na direção de Jesus Cristo. Existe um caminho proposto para você, e esse caminho se chama Jesus Cristo. E você tem que avaliar a sua vida diariamente, rotineiramente, costumeiramente, para saber, peraí, esse é o caminho que eu tenho que seguir? Porque Ele está me dizendo, não saia nem para a direita, nem para a esquerda. Veja, não é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Ele disse, não saia. Mantenha-se no caminho. Por isso você também pode perguntar ao seu coração: coração, por que você quer que eu vá por esse caminho? Sabe, irmãos, quando você estiver com um sentimento, com um desejo de fazer algo que não agrada a Deus, quando você estiver com aquela sensação de que deve fazer algo que é contra a palavra de Deus, pergunte ao seu coração: por que você quer fazer isso? Por que você está querendo me levar para longe de Deus? Onde você espera chegar com isso? Não se preocupe, ninguém vai pensar que você é doida.
Os salmistas faziam isso com uma certa frequência, e eles davam ordem para ele mesmo, ele dizia assim, vá eu e adore a Deus. Já imaginou? Mas é isso que Davi faz, vá eu adorar a Deus. Ele dá ordem para si mesmo, diz, adore a Deus, porque irmãos, em muitas ocasiões da nossa vida, nós vamos abandonar os caminhos do Senhor, se ouvirmos a voz do nosso coração. E eu sei, meus irmãos, que isso é completamente contracultural, porque lá fora as pessoas estão dizendo que você tem que dar asas ao seu coração, e eu estou dizendo aqui que você tem que botar um cadeado nele. A tragédia da humanidade está no fato de Deus permitir que eles ajam por sua livre e espontânea vontade, e dê vazão aos seus corações. É isso que está escrito lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Ele diz que os homens amaram mais a criatura do que a Deus, e por causa disso, Deus os entregou aos seus próprios pensamentos. Você está vendo o mundo como está? É porque Deus entregou os homens ao seu próprio pensamento. Você quer, Sofia, agir com seus próprios pensamentos? Quer não, não é? Eu também não quero. Mas todos os dias, quando eu acordo, Sofia, a primeira coisa que vem no meu coração é como eu vou ser feliz hoje. O que eu tenho que fazer para me agradar hoje? Eu quero que eu tenha um bom dia, eu quero que aconteçam as coisas boas, eu só penso nessas coisas. É o meu coração que está falando. Mas eu tenho que dizer ao meu coração, calma. Tiago me ensinou dizendo, se Deus quiser isso, ou se Deus quiser aquilo. Não é assim? Calma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Percebem, irmãos? Isso é agir de acordo com a palavra de Deus. Isso é escrutinar os nossos caminhos, é examinar o nosso caminho. Diariamente eu preciso olhar cada passo que eu vou dar, eu tenho que perguntar para mim mesmo, esse passo agrada ou não a Deus? Se eu der esse passo, eu vou caminhar na direção de Cristo ou vou caminhar para longe dele? E aqui não interessa, irmãos, qual seja o assunto. Se você está falando de um relacionamento que você tem com a sua esposa e você tem um problema para lidar com ela, você pode fazer a mesma pergunta. Meu coração quer que eu fale isso para minha esposa. Espera aí, por que você quer que eu fale isso para ela? Por que você quer que eu diga para sua esposa, me respeite? Por que você quer que eu diga para minha esposa que ela deve tomar conta de mim com mais cuidado? Por que você acha que eu tenho que dizer à minha esposa que ela tem que ser submissa para mim? Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso a esposa tem que fazer. Mas quando eu pergunto ao meu coração, eu posso descobrir que tudo isso é para que a minha esposa satisfaça o meu ego, satisfaça os meus próprios desejos e não a vontade de Deus. Percebe? Eu preciso questionar o meu coração a cada passo que eu dou, se esse passo está sendo dado na direção de Cristo Jesus. Aliás, esse Cristo é o nosso exemplo maior. Durante toda a sua vida na terra, durante os 3 anos que ele caminhou no seu ministério junto com os homens, o Senhor Jesus Cristo caminhou em direção à cruz, do dia em que nasceu até o dia em que foi crucificado. Em nenhum momento Cristo agiu por sua própria vontade, mas sempre para fazer a vontade do Pai. Cristo Jesus abriu mão da sua glória e assumiu a forma de servo, se humilhando até a morte, e morte de cruz, para obedecer à vontade do Pai, para caminhar pelo caminho que o Pai escolheu para ele. E ele nos convida a fazer a mesma coisa. Cristo em todo o tempo guardou o seu coração. E em nenhum momento você vai ver Cristo fazendo piadinhas infames.
Você não vai ver Cristo gastando o seu tempo com coisas inúteis e fúteis. Não é que Cristo não se divertia, que enquanto criança Cristo não brincava com seus amigos. Não, não é isso. E essas coisas não são pecaminosas em si mesmas. Mas, irmãos, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você não guardar o seu coração, você vai ser tragado por ele. E eu devo dizer que o teu coração é o inimigo dentro do teu peito, que está pronto o tempo todo a se aliar ao diabo para fazer você pecar contra o Senhor. Por isso, tome cuidado, guarde o seu coração, não aceite que ele coordene ou comande você, mas escrutine o seu coração pela palavra de Deus e faça-o repreendido pela palavra, para que você ande nos caminhos e nas veredas do Senhor. Se fizermos isso, irmãos, certamente viveremos em paz, ainda que tenhamos dificuldades. Saberemos lidar com as doenças, com a falta de dinheiro, com a ansiedade, com os desentendimentos no lar, com os nossos irmãos, no trabalho. Se guardarmos o nosso coração, a verdadeira prosperidade do Espírito Santo chegará em nossa casa. Teremos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos guarde na sua palavra.